Boa noite, bom dia, não sei qual horário que você está assistindo a esse vídeo, mas hoje nós vamos falar sobre a cultura woke. Você já deve ter em algum momento se deparado, né, com essa expressão, em algum momento deve ter parado, né, um pouco sobre esse nome, né, woke, cultura da lacração também. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Como isso tem afetado os nossos dias, nosso dia a dia, entre outras coisas. Né? Seja bem-vindo à PIB de Realengo. Nós temos ali os nossos cultos aos domingos. E eu vou aproveitar então para fazer alguns convites a você, principalmente nossos cultos aos domingos, 10 da manhã e às 18 horas. E está se aproximando também a EBF, Escola Bíblica de Férias, onde teremos uma programação toda especial para a criançada no dia 29. Não deixe, né, de levar a sua criança, seus amiguinhos ali, seus sobrinhos, netos, bisnetos, para estar ali conosco nesse tempo, que eu acredito que vai ser um tempo muito, muito legal para todos nós. Eu queria que você colocasse aí nos comentários, né? Você já ouviu falar desse termo woke? Você já sabe muito bem você sabe mais ou menos o que significa isso. Você já parou para perceber essa mudança que nós temos de ênfase em filmes, séries, em toda a cultura, né? Muito se fala do feminismo, mas isso não é apenas o feminismo. Nós temos hoje o LGBT, nós temos agora passamos, né, o mês do orgulho gay, nós temos aí a questão do racismo, enfim. Nós precisamos pensar um pouco sobre isso. E hoje, essa noite, nós vamos falar um pouquinho exatamente sobre a teologia woke, sobre a onda, como ela se dá. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que significa o termo woke. Se você ainda nunca ouviu falar desse termo, ele é um termo que significa acordei. Né? Acordei para quê? Para as questões sociais, as questões de racismo, questões do movimento feminista. Acordei então para várias questões, a ideologia de gênero é uma delas. Então esse termo é para uma galera que acredita, né, que acordou para essas situações. O significado literal da palavra, né, vem do passado do verbo wake, que significa acordar ou despertar. Mais recentemente, o termo ganhou um significado amplo, é uma gíria norte-americana que vai indicar determinadas posturas. Originalmente, ele era mais voltado para o alerta para a injustiça racial. Então, num passado recente, tudo que se referia à cultura woke, você entendia então, literalmente, que era essa questão, mas, né, a gente vai ver que as coisas têm mudado um pouco ao longo dos anos, e isso então é preocupante. A palavra woke, né, acordado, então ela começou a mudar um pouco a sua ênfase. No início, luta contra o racismo, né, afro-americano, mas ele hoje é usado como termo político, né, chamada política progressista, que basicamente move hoje muito a questão do feminismo, a questão das ideologias de gênero e principalmente também em particular os direitos trans. No final da década de 2010, o woke foi adotado como uma gíria mais genérica. Né? Então, tudo que envolve essa onda que a gente chama de políticas identitárias e liberais, tudo que envolve feminismo, o ativismo LGBT, questões culturais, eles normalmente são usados o termo woke culture, né, são os termos políticos. E uma galera muito grande de esquerda, principalmente, utiliza-se, né, desse movimento para defender as suas questões. Hoje, então, como é que funciona nos dias atuais? As pessoas chamadas de despertas são aquelas que concordam com as visões da interseccionalidade, que combina feminismo radical, socialismo, visões específicas do racismo sistêmico e vários conceitos de identidade sexual e muito mais.
O que a gente pode perceber? O woke, que é todo esse movimento que a gente olhou aqui, que são pessoas, né, que estão em todas as áreas da sociedade, eles vão, em todos os momentos, combinar, principalmente questões que envolvem tudo isso que está nesse slide, para criar uma agenda. E nós temos a chamada agenda woke, ou a agenda da lacração. Essa imagem que você vê, você vai ver então a destruição, né, das famílias, dos casais. Então você pode observar ali, quando você passa pela agenda, você tem essa mudança, né? Porque a questão de gênero ela é muito envolvida. Dentro da agenda, uma das coisas que mais chama a atenção e que a gente vai se prender um pouco mais nessa noite para conversar sobre, dentro da agenda woke, eles estão literalmente pegando a sétima arte. Tudo que envolve tanto questões de séries e de filmes e de teatro, recentemente está cheio, né, dessa agenda. E eu peguei essa aspas aí para que a gente possa ler. Os filmes mais recentes de Hollywood têm elencos com uma diversidade cada vez maior e os homens ficam eclipsados pelo protagonismo de mulheres perfeitas. Os jornais mais tradicionais começaram a falar de supremacismo branco. A Nike e até a CIA lançam propagandas em que falam do patriarcado e da interseccionalidade. Alguns dos principais exemplos da agenda woke na sétima arte. Eu não sei quantos aqui tem então esse costume de assistir séries e filmes. Mas para quem não sabe, séries e filmes, eles são os meios mais utilizados para implantar uma cultura no mundo atual. É por isso que você observa que na China, muitos dos filmes americanos hoje eles não têm entrada na China. E nas últimas séries e filmes, principalmente da Disney, está muito claro a cultura woke. She-Hulk, né, a série da Disney que foi um flop total, foi uma queda em todos os índices, né, tanto de crítica como de público. A protagonista, né, que é uma mulher, a She-Hulk, ela pega o Hulk, que é um personagem dos quadrinhos do sexo masculino, muito forte, e ele ali acaba sendo um homem manso, preocupado com as pautas sociais, e a She-Hulk toma o protagonismo, né? Cinderela, originalmente uma senhora bondosa, fada madrinha, foi transformada em um homem homoafetivo excêntrico. O último filme, The Flash, é o pior filme da DC dos últimos tempos, em bilheteria e crítica. Ele é o maior fracasso da DC ultimamente. No roteiro original do filme seria o Super-Homem, de outro universo. Porém, mais uma vez por causa da agenda woke, foi feita uma alteração e a Supergirl ela está no filme e ela é mais forte do que o Super-Homem original. Anéis de Poder, um mundo criado por Tolkien, para quem não sabe, Tolkien era um teólogo e cristão. Galadriel é uma princesa elfa feminina e bondosa. Já na série da Amazon, transformou a personagem em uma guerreira com aspectos feministas, além, é claro, é o que a gente pode perceber em tantas outras participações. O que se observa é que a agenda tenta pegar personagens masculinos e transformá-los em mulheres. Eles utilizam-se de toda aquela fama, de toda aquela gama de fãs que já existem nas séries, nos filmes históricos, para colocar a sua agenda. Nós vimos aqui, nós vamos ver mais um pouco, né? Vazaram, eu acho que nas últimas 48 horas, fotos da Branca de Neve e os Sete Anões. Essas fotos foram altamente ridicularizadas pela mídia, menos por os adeptos da cultura woke. Veja o nível de demência, né? Na história clássica da Disney, a Branca de Neve, né, é uma menina branca que ela é acolhida por 7 anões. E se você for estudar um pouco da história, nós vamos perceber que provavelmente num contexto social
os anões, para que eles pudessem ter alguém para os ajudá-lo, como se fosse uma empregada, eles tinham que ter uma certa condição financeira. Então eles não eram pobres, eles eram pessoas abastadas. E quando a gente fala da cultura woke, eles querem distorcer. E até mesmo quando eles tentam distorcer, eles erram. Outra questão, o anão em si, ele também é da galera que precisa de chamado especial, né? Dos que precisam das questões identitárias. E para quem não sabe, dificilmente você tem um anão negro, né? Os anões são brancos. Perceba que inclusive existe uma grande empresa em Hollywood que ele trabalha com artistas anões, que eles estão reclamando porque eles já têm poucos trabalhos por causa inclusive de serem anões, e filmes clássicos, né, onde eles teriam ali os seus empregos garantidos, eles simplesmente não foram colocados. Entre eles, o filme da Branca de Neve e os Sete Anões. Essa foto que você vê aí com essas pessoas vestidas como se fossem, parece um bando de pessoas que saíram do circo, seriam então os novos anões do live action da Branca de Neve. Perceba, né, como é tosca a imagem, só tem um anão ali, se não me falha a memória. As roupas, né, a questão, né, da cor da pele, eles levam em consideração todos os tipos, né, de estereótipos, e eles não respeitam, né, nem a obra centenária de Walt Disney e nem também o fato, né, dos anões historicamente serem ali algo bem específico dentro da história, porque a história é de acolhimento deles para com a Branca de Neve. Nas fotos, então, que a gente vê do remake live action da gigante woke da Disney, Branca de Neve, sugerem que eles fizeram isso em grande parte, então sem os anões. Perceba só, as fotos deixam nítidos que provavelmente a existência dos anões deve ser combatida, justamente porque não são nenhum tipo de minoria. Afinal, 50% da população mundial é de anões privilegiados, segundo o estudo, pesquisa da própria Disney. E além disso, todos nós sabemos que não existem anões negros, gays ou LGBT+. São uma classe privilegiada, por isso não pode aparecer em filmes da Disney. É claro que eu estou ironizando tudo isso, né? E a gente observa como a causa defendida pelos wokes, que sempre é das minorias, de fato é uma mentira, porque é uma política progressista, e esse politicamente correto ele só serve quando de fato eles levam vantagem de alguma maneira. Os anões, que já são uma minoria, não foram respeitados nessa cultura da lacração. Dentro da cultura da lacração, a gente pode perceber, né, mais uma vez falando da Disney, você vai observar que o Thor, né, no último filme dos Vingadores, ele apareceu um homem gordo, né, satirizado, abobalhado, assim como a gente tem ali à nossa esquerda o Luke Skywalker. No último filme do Star Wars também foi assim, e quantas outras vezes a gente vê principalmente a desvalorização do sexo masculino. Nós vemos também com isso a desvalorização da mulher, do seu potencial. Observamos também a desvalorização da família, né? No filme A Pequena Sereia, que é uma outra adaptação da Disney, ela foi completamente desvirtuada, porque A Pequena Sereia é um show de horror woke, né? Porque na adaptação original lá de 1999, Ariel vai se apaixonar pelo príncipe Eric, e no final do filme eles se casam. O que acontece na adaptação que nós temos atual, essa adaptação que foi para o cinema agora, por último, eles não vão se casar. E o interessante é que há o próprio diretor da Disney, ele foi se explicar, né? E quando ele vai se explicar, ele vai dizer que essa segunda versão da história preferiu focar mais no desenvolvimento
da relação entre o casal e não em um desfecho como uma cerimônia de casamento. Por que será, gente? Eu faço a pergunta para você. Por que será que ele prefere focar no relacionamento e não no casamento? Por causa da desvalorização da família, né? Essa desvalorização da família, ela é colocada em séries e em filmes o tempo todo. Veja o que o diretor disse. Bem, pensamos sobre isso, mas achamos que era importante que a união que eles criaram fosse algo que realmente iniciasse o processo de cura entre esses dois mundos. Nós realmente queríamos que o relacionamento fosse o mais importante e que eles realmente se conhecessem como amigos. Uma amizade muito profunda, completou John. Portanto, não era apenas se apaixonar por um cara bonito ou pela garota bonita. O casamento, nós não mostramos o casamento. Nós realmente não temos um casamento, porque não queríamos que fosse o objetivo final. Não é o relacionamento. Eles estão saindo juntos e se aventurando juntos. Palavra do diretor do live action de Pequena Sereia. Aí eu faço a pergunta para você refletir, né, de forma rápida nesse vídeo de hoje. Por que você acha que historicamente nós temos os live actions, os filmes, as animações da Disney com casamento, com festa, com alegria, e geralmente agora eles estão retirando, né, os casamentos por causa da desconstrução da família? A cultura woke, ela trabalha com relativismo, não trabalha mais com absolutos concretos. Então, quando ele termina o live action sem o casamento, é a total desvalorização da família. Inclusive, acredita-se que a tentativa agora é fazer a Pequena Sereia 2, onde elas teriam então alguns relacionamentos com outras pessoas, inclusive com mulheres. Essa não sei se vai acontecer, mas parece que é um desejo, né, do diretor de Pequena Sereia. Nós vemos então um verdadeiro show de horrores que acontece através de séries e através de filmes, tentando implantar a cultura a todo custo. Hoje muito nós temos visto que as pessoas começam a dizer que essa onda woke, essa onda da lacração, essa questão da cultura progressista, ela não é somente, né, questões políticas, ideológicas. A pergunta é, seria uma nova religião que está surgindo? O que a gente pode entender é que toda essa linguagem, né, esse comportamento do movimento, parece imitar os das religiões teístas tradicionais, mas não pretendem fundamentar-se em nenhuma autoridade divina. Portanto, vale a pena perguntar, como é que esse movimento conseguiu fazer fiéis tão vocais e entusiasmáticos? Como que eles conseguiram penetrar tão profundamente em grandes e enormes conglomerados e empresas? Uma explicação para o número de fiéis talvez seja no fato de que o movimento woke fornece aos seus fiéis um senso de significado, propósito e até de fé, que são difíceis de encontrar fora da religião tradicional. O ser humano, gente, na sua maioria, não suporta viver em um mundo completamente desencantado, desprovido de fé, de esperança em algo maior do que eles mesmos. Porque a grande questão que nós precisamos entender é que tudo que envolve a cultura woke, tudo que envolve o que nós estamos vivendo hoje, você deve ter visto algumas imagens da última parada gay aqui em São Paulo, né, do Brasil, onde o que chamou mais atenção na parada gay foi a participação de crianças lutando pelo seu direito chamado direito trans. Tudo isso que a gente tem observado nas séries e nos filmes, que tem passado desapercebido por muitos, que tem levado seus filhos, né, a assistirem todas essas grandes séries e grandes filmes no cinema, é que isso está sendo plantado uma agenda. E eles têm muita competência ao fazer isso, mesmo sabendo que isso está trazendo grande prejuízo, né? A Disney está passando por grandes problemas financeiros depois que entrou pela agenda woke.
A cultura woke, gente, afirma que o certo e o errado tornam-se conceitos vagos que variam de pessoa para pessoa, de acordo com a cultura e criação. Tudo se torna uma questão de ponto de vista e circunstância. Guilherme Freire, professor de filosofia, afirma que uma das consequências do relativismo moral é a de não trazer mais diálogo, já que não existem realidades e verdades universais que abrangem todas as pessoas. Logo, a cultura woke torna cada ser humano uma ilha isolada da outra, já que essa cultura prega que não existem realidades universais para todos os homens. Quando a gente pensa, então, de forma bíblica, o que é o relativismo, né? O relativismo vai dizer que tudo é relativo. Então, a Bíblia traz ensinamentos que eles são sólidos, eles são universais e atemporais. Quando o relativismo chega na sociedade, e eu acho que valeria muito você assistir Para Onde Nós Iremos, de Francis Schaeffer, que tem aqui no YouTube, você pode assistir, você vai observar para onde o mundo está caminhando. E para onde o mundo está caminhando é literalmente um grande abismo e um buraco. Francis Schaeffer, no seu documentário, ele vai mostrar que todas as vezes que a sociedade se afasta dos princípios bíblicos, ela entra em um buraco cada vez maior. O que nós vemos hoje no mundo, né, a agenda progressista, o movimento de esquerda social, ele tem avançado em todo o mundo. E esses grandes conglomerados como a Disney, a Warner, que foi comprada pela Disney, a própria Marvel, que também é Disney, e assim sucessivamente, ele tem atraído, né, grandes multidões em torno de si para fazer com que a sua agenda possa permanecer. E eles são muito competentes, porque o que está acontecendo é que as coisas estão paulatinamente andando, enquanto muitas das vezes a igreja está se preocupando com usos e costumes e com coisas de menor sentido. Enquanto o evangelho, né, não é pregado de forma bíblica, consciente, a agenda tem avançado cada vez mais. E nós deveríamos estar atentos, né? O que nossos filhos estão assistindo, o que nossos filhos estão fazendo. Existe agora um filme de Jim Caviezel, Soldier of Freedom, onde toda a galera woke não assiste o filme. O filme fala do tráfico de crianças, né? Nos Estados Unidos. É baseado numa história real. Ele foi arquivado pela Disney e ele foi comprado pela empresa que faz The Chosen. E ele foi lançado nos Estados Unidos. O filme é de 2018, foi lançado no ano de 2023 e ele foi engavetado pela galera woke, que não queria que o filme saísse. Porque o filme mostra uma história real, e a história real, ela, diferente dos relativismos, ela existe sim princípios, né? Porque por mais que um ateu ele diga de que o mundo é relativo, quando ele por algum motivo vê o seu filho sendo atacado por um pedófilo ou sendo sequestrado, ele deixa os seus relativismos de lado, né? Ele vai querer os seus princípios, e ele pode não saber, mas os princípios que regem a nossa sociedade, eles são bíblicos. A nossa sociedade toda foi baseada no modelo judaico-cristão. Então, até aqueles que defendem o que a gente chama de relativismo moral não conseguem entender o quão bom os princípios morais aplicados pela Bíblia. E a agenda woke não se preocupa com isso. E ela não consegue ver isso. Ou se consegue, finge, né, que ela não vê. O pensamento woke também pode favorecer a agressividade, caso as vontades de alguém sejam contrariadas. Vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas aqui no Rio de Janeiro houve um caso bem conhecido. Eu não me lembro se foi no Rio ou foi em outro lugar. Um motorista de aplicativo, a questão é que os passageiros disseram que ele não os quis levar por eles serem de uma religião afrodescendente. E o motorista de aplicativo disse que não levou porque eram 4 passageiros. A grande questão é, literalmente como está no slide, a agressividade.
O motorista ele foi cassado, ele não pode mais dirigir, está respondendo a processo. Essa agressividade é porque não há conversa nem há diálogo. Então, muitas das vezes, quando você tenta abrir um diálogo sobre qualquer das situações, percebe-se claramente essa agressividade. Quando se tenta mostrar que a percepção de uma pessoa está desassociada da realidade, ela pode se sentir ofendida. Como não existe certo e errado para a cultura woke, quem foi contrariado pode agredir seu ofensor sem isso ser um problema moral, caso ela pense que agredir seu ofensor é lícito. Então ela vai defender os seus argumentos e cria-se ali uma super raça, né, um grupo de pessoas que eles supostamente detêm a verdade. E qualquer um que se sentir ofendido, ele pode então agredir o seu ofensor. Temos hoje muito normal isso, cultura do cancelamento, cultura, né, da grande mídia atacando determinadas pessoas e assim sucessivamente. E como é que fica a igreja no meio disso, né? O woke e a igreja. Eu queria ler Romanos 13:11, que diz assim: vocês sabem que é hora, que é chegada a hora de vocês acordarem do sono, pois a salvação está mais perto de nós agora do que quando cremos pela primeira vez. Gente, já passou o tempo da igreja acordar para o mundo ao seu redor. Enquanto ficamos discutindo usos e costumes, projetos, programas, cor de igreja, tipo de música, enfim, tantas outras coisas, a agenda woke está avançando cada vez mais. Quase tudo hoje que temos tem a agenda woke, a agenda progressista, e a gente muitas das vezes não está percebendo sobre isso. Se você olhar para trás alguns anos, você vai ver na escola do seu filho, lá no currículo escolar, questões como o mito da Torre de Babel, o mito de Adão e Eva. E ali já era o início, né, da agenda. Hoje isso está cada vez mais em pauta. E a igreja, muitas das vezes, ela tem resposta, mas com 20 anos de atraso para aquilo que está acontecendo agora. Uma pessoa desperta, porque já que o termo woke é desperto, nós precisamos despertar, acordar. A pessoa desperta pelo Espírito Santo, biblicamente vê o mundo através da perspectiva de Deus, em vez da sua própria perspectiva. Jesus disse: a lâmpada do corpo são os olhos. Portanto, quando o Senhor está ruim, seu corpo também está cheio de escuridão. Portanto, vede que a luz que há em vós não são trevas. Por que esse versículo? De fato, nós precisamos nos unir para, de alguma maneira, combater o que está acontecendo. Como eu disse, a galera woke, ela combate The Chosen, ela combate o filme do Caviezel. E nós? Como nós temos nos unido em torno disso? Às vezes eu pergunto se as pessoas assistiram The Chosen e elas nunca ouviram falar ou nunca assistiram. É uma série totalmente gratuita. E muitas das vezes estão assistindo exatamente isso. Toda essa construção da agenda woke. Você já percebeu que lá atrás as imagens homossexuais de homens e mulheres se beijando na televisão, as imagens de pessoas nuas na televisão nos faziam mal, nos ofendiam e agora já não ofendem mais como antes? Isso tudo é programado, gente. Tudo isso é feito de propósito. Tudo isso que nós estamos vendo começando é proposital. E muitas das vezes nós estamos sendo literalmente enganados, sem perceber que tem uma agenda em curso. Isso não é assim, por acaso. As coisas têm um propósito. E o que Jesus estava se referindo aqui, gente, não é apenas o olho físico, mas qual é o óculos que usamos para observar o mundo? Como a gente tem observado o mundo? Existe uma coisa chamada dom do discernimento. Talvez o que falte mais na igreja é o dom do discernimento.
O olho é a porta da alma, que permite a pessoa observar o mundo e julgá-lo. Quando o portão dos olhos está escuro, o que significa isso? Sem a iluminação do Espírito Santo, porque através do Espírito Santo, do dom de discernimento, a gente consegue discernir claramente a intenção diabólica que está por trás disso. Todo o corpo de uma pessoa ficará cheio de escuridão. Portanto, uma pessoa acordada, biblicamente, tem uma visão do mundo ou perspectiva de vida baseada no reino de Deus em sua palavra, ao invés da opinião e sistemas de valores do mundo. É por isso que Paulo afirma que todos os crentes já foram trevas. Você lembra do versículo que diz que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor? Precisamos lembrar de onde viemos, né? E quantas pessoas estão lá. Quantas pessoas, né, já estavam lá. E muitas das vezes nós não estamos atentos para o que está acontecendo. Isso é fato. Todas as últimas séries, filmes da Disney, eu estou falando da Disney, mas da Netflix, né, de tantos outros teatros, já tem passado por toda essa cultura da agenda. Hoje, pessoas despertas, né, são aquelas que concordam com as visões da interseccionalidade, que combina com feminismo radical, socialismo, visões específicas do racismo sistêmico e vários conceitos de identidade sexual e muito mais. Porém, uma pessoa desperta biblicamente, ela nasce do alto, o que a capacita a ver o reino de Deus. Jesus disse, se uma pessoa ainda não teve essa experiência sobrenatural, também chamada de experiência de conversão ou nascer de novo, então será impossível para ela entender a realidade do reino de Deus. É um reino que governa os reinos visíveis e invisíveis. João 3, é necessário nascer de novo. Nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem. E esse mundo jaz do maligno e nós precisamos estar atentos a isso. Biblicamente, pessoas despertas, as pessoas não vivem mais para si mesmas, mas para Cristo. Paulo disse em 2 Coríntios 5,15 que Jesus morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Consequentemente, aqueles que têm os olhos abertos são como mercadores que encontraram a pérola de grande valor e foram vendendo tudo que possuíam e a compraram. Muitas das vezes o que nós precisamos fazer de fato é despertar como igreja. Precisamos despertar para o mundo que está ao nosso redor. A cultura está cada vez mais mudando ao nosso redor. Nós estamos aqui, fazendo um culto pela internet, né? Hoje nós não largamos mais o celular. A maioria de vocês tem rede social, Instagram, Facebook, acessa conteúdos como a Netflix e vivemos uma guerra cultural. É através da guerra cultural, é através dessas situações que a gente tem observado que muitas das vezes tem entrado não somente em nossas igrejas, mas principalmente em nossas famílias, né? Isso é que é o pior. Essa cultura chamada agenda woke ou cultura woke. E a gente está muitas das vezes ali parado, precisando acordar para aquilo que está acontecendo. A minha palavra aqui, né, a minha intenção aqui é que a gente possa então, de uma maneira muito tranquila, lembrar quando nós estivermos assistindo, vendo ou em algum ambiente dentro da nossa casa, bater o olho e falar assim, isso aí é uma agenda woke. Quando você vê todos esses conceitos, você vai falar assim, aqui é uma agenda woke. Aquilo ali é de propósito. A desconstrução da família. Quando você vê uma mulher sobrepujando um homem. Quando você vê um homem descaracterizado, né, abobalhado. Quando você vê, muitas das vezes, entre outras coisas, né, o negro, né, muitas das vezes em papéis que seriam de brancos ou de brancos em de negros. Você vai observar então toda essa agenda woke em andamento. E como isso tem consequências, né? Por que será que isso tem consequências?
Eu queria botar um vídeo aqui para que você veja um pouco. Olha só como isso tem consequência e muitas das vezes a gente não percebe. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Só um minuto. Gente, por que eu não tô conseguindo passar? Eu botei no lugar errado, gente, desculpa. Gente, eu não consigo passar. Me perdoe. Eu testei antes, mas agora não quer passar. Vou colocar para vocês. Não quer passar. Fica aqui então. Antes de nós orarmos, eu queria mais uma vez colocar aqui a Escola Bíblica de Férias, a EBF. Fica aqui o convite para que você possa aí compartilhar com amigos, com parentes. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por essa noite. Quero agradecer por todos que estão aqui. Quero pedir ao Senhor que o Senhor dê então a cada um também sabedoria, para que a gente possa entender cada vez mais a agenda, né, o que está acontecendo, como que muitas das vezes a gente, sem perceber, está ali, de fato, compactuando com tudo aquilo. Não é o nosso desejo, não é o que a gente quer. Então nos ajuda a ter sabedoria nesse tempo. Guarda as nossas crianças, guarda, Deus, os nossos filhos desse tempo também difícil que nós estamos vivendo. Um tempo complicado, em que a gente precisa de muita sabedoria para saber como lidar, como fazer. Traz esclarecimento ao teu povo, para que o teu povo possa entender, né, todos esses conceitos que são tão complexos e tão difíceis, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de maneira muito, muito poderosa, e que o Senhor possa derramar sobre a família, a vida de cada um, muita graça nesse tempo. Pedimos ao Senhor misericórdia para cada um de nós, de nossa família. É isso que eu queria te pedir no dia de hoje, no nome de Jesus. Amém. Eu acho que eu consegui passar aqui, queridos. Eu vou deixar aqui para quem assistiu à Parada Gay de São Paulo. Com o nome Crianças Trans Existem, o grupo luta por direitos dos homossexuais no Brasil. Veja o momento.